1h35. Está começando a partir de agora o Independente Esportes. Hoje é sexta-feira e nós vamos imediatamente com os destaques do programa de hoje. Sexta-feira que antecede a partida do Grêmio contra o América Mineiro, briga direta contra o rebaixamento, onde Filipão tem problemas para escalar o tricolor. Tem uma dúvida na defesa, mas tem retorno importante no ataque. Problemas também tem o Internacional, que assim como o Grêmio, agora só competição nacional. O Inter perdeu nos pênaltis para o Olímpia na noite de ontem, está eliminado da Libertadores. E agora o foco é o Campeonato Brasileiro. Amanhã tem mais bola rolando, mas bola pesada. A LAF enfrenta o Cometa Futsal de Rodeio Bonito a partir das 8 horas da noite. E o Lajadense treina na tarde de hoje, já observando o primeiro compromisso desta temporada. É um jogo treino contra o 7 de São Caetano em Arroio do Meio. E ainda vamos trazer todos os destaques das Olimpíadas, que na manhã de hoje teve a cerimônia de abertura. Fique ligado no ar, o Independente Esportes. Para a Eletrosul, manutenção e venda de ferramentas manuais elétricas, ligue 3714-3576 no bairro Americano em Lajeado. Eletrosul há 38 anos, especialista em ferramentas. Lagevale Materiais de Construção, torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Lagevale nos fundos da Valecross, bairro Americano em Lajeado. O telefone é o 3710-2007. Mercado Dois Guris, um mercado completo e sob nova direção. Entregamos o seu rancho. Mercado Dois Guris em frente ao Sicredi na principal de Conventos em Lajeado. Centro Odontológico Andréia Nonenmacher. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária. Coma e sorria com conforto e segurança. No centro de Lajeado. Ligue e fale com a doutora Andréia Nonenmacher no 3729-5810. Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era, ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício, ligue 3716-1650. São os parceiros do Independente Esportes. Hoje pela manhã, né, Mani, tivemos a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, lembrando Exato. que antes mesmo da cerimônia nós já tivemos partidas do futebol, um jogo do masculino, um do feminino, foram os primeiros que representaram o Brasil nestas Olimpíadas. E hoje, então, a cerimônia que aconteceu muito mais simples, né, no sentido de presença de público, foram só 1.000 convidados, né, e o Brasil teve 4 atletas só que desfilaram, né? Isso aí. Até Foram pela questão de pandemia, né, alguns atletas se preparando. O Brasil que sempre levava... Não foi só a delegação do Brasil, né? Não, as outras foram várias. A gente viu algumas levando mais, né, e ficou a critério de cada equipe, mas eu acho que foi naquela ideia de repente ter o risco quase que zerado, né? Quanto mais gente junto, mais as possibilidades de né, aquela aglomeração que pode ter um certo risco, né? Se tiver um que esteja contaminado, já fica bastante complicado. Mas enfim, a Olimpíada está dada a largada e hoje à noite já começam jogos, né? Jogos importantes aí que a gente vai estar acompanhando, inclusive o vôlei brasileiro, né? Então a gente pode até trazer mais destaques. É o Independente Esportes que vai falar da ALAF, que amanhã tem jogo em Rodeio Bonito. Isso, e a LAF tem todo mundo à disposição, Felipe, menos o Ala Wesley, que passou por cirurgia no joelho. Não joga mais na temporada, né? Não joga mais na temporada, mas no restante o time da LAF tem todo mundo à disposição. Todos os jogadores importantes, Dionísio, Canhoto, Bruninho, Gui Fonseca, todo mundo deve viajar. Tem limite, óbvio, de convocados, mas quem deve ficar de fora é alguém que subiu do Sub-17, talvez levar apenas 2 goleiros, enfim. A LAF faz esse planejamento partida a partida, né? Jogo a jogo. Mas o certo é que às 8 horas da noite a bola rola lá no ginásio em Rodeio Bonito para Cometa Futsal e a LAF. A transmissão começa às 7:45, porque o jogo do Grêmio antecede a partida da LAF. Aí tem um pouco da repercussão do jogo do Grêmio e na sequência entra
a cobertura da LAF, que vai para 8ª rodada. E na próxima quinta-feira ela recebe a Açoeva, jogando no ginásio Claudião. Esse final de semana vai ser muito bacana aqui na nossa programação, né? Para quem gosta de esportes, um prato cheio. Até porque amanhã a gente começa às 4 da tarde, a abertura dos trabalhos. Às 5 horas tem Grêmio e América. Exato. Aí depois termina o jogo por volta de 7 horas, né? Tem a repercussão do confronto do Grêmio. E já 15 para as 8 a gente tem a abertura então da jornada, né? Para a gente poder contar então todos os detalhes de Alaf, que enfrenta o Cometa, né? Cometa Rodeio Futsal Bonito. de Rodeio Bonito. Tem um detalhe interessante, tá? A Alaf é a terceira colocada com 11 pontos. Em caso de vitória, ela chega a 14. Se a Alaf vencer o Cometa e a CBF perder a sua partida, a Alaf vai para a segunda colocação, ficando apenas atrás do Guarani de Frederico Westphalen. Já pensou? Que campanha do Guarani, né? O Guarani que foi o único time que conseguiu golear, assim, a Alaf, né? Com uma É que diferença- aquela partida, Felipinho, é a partida que não deu nada certo, né? Foi uma partida de exceção. Também acontece, né? Acontece. A gente, falando em 6-1, foi a mesma situação de um time aí que tava jogando a Libertadores e fez 6-1 numa equipe. E ontem foi eliminado por ela, né? Exato. Então, às vezes, é assim, né? Exato. Futebol tem dessas Mas coisas. a Alaf tá construindo uma campanha acima do imaginado, mas que empolga bastante o torcedor. E a Alaf, ela não montou um elenco como montou o Guarani, por exemplo, mas o Guarani tinha competição nacional. E a Alaf tá conseguindo ficar onde planejava, e foi falado isso pra gente até naquele evento, né, de apresentação do elenco, que a Alaf visa classificar, mas não só classificar, quer classificar entre os 4 primeiros para decidir em casa. Muito bem, então voltando à nossa agenda, né, do final de semana, amanhã, 5 da tarde tem o Grêmio, logo depois, às 8, tem a Alaf, e no domingo a gente também tem uma programação especial, porque nós teremos o Independente Esportes na manhã, né, das 9 até as 11h30, e mais tarde tem o Lajadense, que às 3 horas joga contra a equipe do 7 de São Caetano de Arroio do Meio. E ainda depois nós temos a possibilidade de acompanhar o Internacional. Então termina um, começa outro e assim vai Exato. a nossa programação desse final de semana. O futebol começa amanhã e só vai terminar domingo, depois do jogo do Inter, lá pelas 9 da noite. É isso aí. Dupla Grenal. Agora, Dupla Grenal. Dupla Grenal. Grêmio. Internacional. Dupla Grenal. Patrocínio. O Dr. Eduardo, da Kerbis Multiclínica, é especialista em estética da face. Ligue 3716-1021. Seu paizão merece presente. Na Debianchi Ótica tem solares e relógios com 20% de desconto à vista e 10% a prazo. Lifecom, parceiro Vivo Empresas. A melhor banda larga de Lajeado. Ligue 3729-8812. Vamos nessa então, 1 da tarde, 43 minutos. Moisés, Eli. Restou competições nacionais para a dupla, né, Moisés? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amorim. Boa tarde a Boa todos os tarde. amigos. O Inter está eliminado da Copa Libertadores da América. O Inter perdeu o Campeonato Gaúcho. O Inter foi eliminado por um time da segunda divisão na Copa do Brasil. E agora, por último, depois de ter um caminhão de chances no tempo normal, o Inter nos pênaltis é eliminado pela equipe do Olímpia na Copa Libertadores da América. Além da eliminação da Copa Libertadores da América, desse drama mais uma vez, o Internacional perde 7,7 milhões de reais. São quase 8 milhões que a equipe do Internacional deixa de faturar com a classificação. Se tivesse classificado ontem, eram 8 milhões a mais, ou seja, quase que uma folha de pagamento. Um mês de folha de pagamento. Muita cobrança. O dirigente do Internacional ontem, o João Patrício Hermann, ele falou que não existe justiça no futebol, que todos estão sentindo demais essa eliminação. O Internacional jogou muito bem. O Inter teve, principalmente no primeiro tempo, dá para chutar aqui umas 4 chances muito claras, mas muito claras. Tem chance que é uma melhor que a outra para fazer pelo menos 1-0. O Inter precisava do placar mínimo. 1-0 chegava para o time do Inter passar de fase. O Internacional não converteu, chegou o segundo tempo, o Internacional voltou com o mesmo modelo, atacando muito, só que daí o Inter foi bem até o pênalti.
Até o Edenilson bater e o Aguilar defender. Depois que o Edenilson bateu e o Aguilar defendeu, bom, daí o Internacional não conseguiu mais jogar e o time do Olímpia foi mais perigoso. O Olímpia até criou algumas situações. Não foram muitas, mas o Olímpia teve arremates. O Olímpia tinha dificuldade até para passar do meio de campo no primeiro tempo. E daí o jogo foi para os pênaltis, se arrastou até a cobrança de penalidades máximas e nos pênaltis o Internacional teve 4 cobranças com 4 gols e na última delas, Thiago Galhardo bateu, perdeu, o goleiro já estava deitado, ele bateu para fora e daí o Derlis Gonzalez converteu a 5ª cobrança para a equipe do Olímpia, que teve 100% de aproveitamento. Eliminação, o Diego Aguirre na sua entrevista coletiva disse que o Inter está bastante preocupado com as chances perdidas, o Internacional não pode perder tantas chances. Ontem o Inter assumiu a liderança. O Inter, até o jogo da volta das oitavas de final, é o time que mais arremata na Copa Libertadores da América. Nenhum outro time arrematou tanto. Só que é um time que nas últimas rodadas não fez gols. E vamos pegar aqui, né? O Inter não faz gol contra o Always Ready. O Inter não faz gols nas 2 partidas contra o Olímpia. Foram quase 200 minutos nessas oitavas de final, jogo da ida e jogo da volta, e o Inter nas últimas 3 partidas não anota gols na Copa Libertadores da América. Agora vira a chave, só tem mais o Campeonato Brasileiro. O Tyson disse que esse grupo não é perdedor, ele deixou bem claro, porque teve um batalhão de torcedor do Inter que quer uma mudança profunda, que fala em reformulação, e afirma que o grupo do Inter é um grupo perdedor. A reformulação precisa acontecer. O Tyson diz que não. O grupo não é perdedor, o Internacional tem muitos jogadores vencedores e que agora o Internacional vai focar no Campeonato Brasileiro. Eu recordo aqui do ano passado, o Inter tem eliminação para o América, que também era um time da 2ª divisão, e depois tem eliminação para o Boca. Também nos pênaltis. Aliás, as 2 nos pênaltis. E ontem de novo nos pênaltis. E depois das eliminações do ano passado, o Abel consegue recolocar o Inter com chance de título. Só que nas últimas rodadas, o Internacional não consegue, por exemplo, ganhar do Sport. E daí perde o título depois no empate contra a equipe do Corinthians. Muita cobrança ontem, depois da eliminação do Inter. O Shakhtar Donetsk está contratando Vinícius Tobias, 17 anos, 36,8 milhões, ele viaja somente em fevereiro. Para o fim de semana, não tem como projetar, porque o Internacional joga só no domingo à noite e o time está completamente aniquilado psicologicamente. A gente precisa agora entender como vai reagir o grupo. E me parece que é isso que fará o Diego Aguirre. Tem um jogador que deve começar no fim de semana, que é o Maurício. Daniel, Heitor, Bruno, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Tyson e Maurício, Yuri, Alberto e Galhardo, o provável time do Inter para encarar o Atlético do Paraná. Muito bem, tá aí então um pouquinho do Internacional, que ontem foi eliminado da Libertadores da América, perdeu nos pênaltis, 5-4, o Galhardo acabou desperdiçando a cobrança, o Galhardo que já tinha desperdiçado no ano passado, na Copa do Brasil, né, contra o América e contra o Boca, o jogo que o Moisés citou, o Peglo foi o jogador que acabou desperdiçando a última cobrança, botando para fora, mas contra o Boca eu acho que teve mais erros também, né, o Peglo é que bateu a decisiva, né, exatamente, e acabou desperdiçando. Enfim, a gente vai falar muito sobre o Internacional, o porquê da eliminação, né? Que nas últimas 3, Filipinho, 3 decisões por pênaltis, o Internacional perdeu todas. E o Inter não perdeu uma decisão por pênaltis jogando em casa desde 2011. Por pênaltis no Beira-Rio desde 2011. O Inter nas últimas 3 perdeu todas. E eu tô tentando me lembrar, nas últimas aí o goleiro não defende, né? Não, nessas... Nem o Lombe, nem o Daniel. Eu não me lembro, mas assim, eu acho que o Lomba andou pegando alguma cobrança aí desse... Agora eu não me lembro se foi contra o América ou contra o Boca, mas eu sei que ele fez defesa, mas o Inter errou mais do que o Lomba pegou, então aí a matemática não fecha, né? E aí o Internacional acabou ficando de fora. Bom, a gente vai falar mais sobre o Inter e o Grêmio, hein, Moisés? O que a gente pode projetar desse tricolor aí, que se a coisa não tá boa no lado do Inter, no Grêmio tá muito pior, porque a condição nesse momento, claro, são 2 competições que o Grêmio ainda tem a Copa do Brasil, mas que o torcedor tá completamente desacreditado, e tem o Campeonato Brasileiro que o Grêmio precisa sair urgentemente da situação onde se encontra, porque ele tá gatinhando
e times, por exemplo, como o Cuiabá, que é um adversário direto, venceu na última rodada. Então, se o Grêmio precisava de uma rodada para sair do rebaixamento, agora já são 3. É a 13ª rodada? Isso. O Acreditem. Grêmio tem 11 jogos. O Grêmio vai tentar a primeira em casa. Primeira vitória. É uma loucura, né? Não, e é O Grêmio interessante. só ganhou fora na última rodada mas contra o Fluminense. Mas interessante, Moisés, é que o Inter também conseguiu a vitória só no último final de semana, É. para te ver que draga que tá essa dupla Grenal, hein? Não tem cabimento. Nossa. Breno e Mateuzinho servindo a seleção, Maicon, Turim, Ferreira e Thiago Santos. Os jogadores estão se recuperando de lesão, todos estão fora. Jeromel tem uma tendência, eu estou falando de tendência, do Jeromel jogar a partida. Só que a situação do Jeromel não é tão simples, ele tem um problema no quadril. O jogador vai ser reavaliado, sentiu bastante, não é virilha. O problema do Jeromel é no quadril. Kahneman está suspenso, 3º cartão amarelo. Então a defesa do Grêmio, ela pode ser uma defesa completamente reserva. Inclusive não está descartado que o Grêmio atue com 3 zagueiros no fim de semana. Não está descartado. Eu vou dar um provável Grêmio aqui, que deve ter o Ricardinho começando, porque o Diego Souza, pela sequência de partidas, ele pode ficar no banco. Só que a gente está falando que o Diego Souza vai ficar no banco há uns 5 jogos. Ele não fica nenhum. Ele não fica nenhum. E o Ricardinho entra sempre no fim, ou às vezes até nem entra. Chapecó, Wanderson, Jeromel ou Paulo Miranda, Juan e Bruno Cortez, Fernando Henrique, Bobsin e Jean-Pierre, Douglas Costa, voltando ao time, Alisson e Ricardinho ou Diego Souza. É o provável Grêmio que encara o América Mineiro neste final de semana. Muito bem. Tem informações aí que pode, né, ter uma mexida daqui a pouco, Pode né? ter 3 zagueiros, Pode né? acontecer de tudo, né? Só que eu vou... Pode eu vou- acontecer dos 3 zagueiros aí e o Douglas Costa permanecendo no banco de reservas, com a entrada do Alisson fazendo a frente com o Diego Souza, e aí o Guilherme Guedes entraria na lateral esquerda. Eu vou só recordar do que o Filipão falou, a não ser que nessa semana ele acha um tempo suficiente. Ele disse que o Grêmio não tinha tempo para trabalhar os 3 zagueiros. Ele falou isso numa entrevista coletiva. Olha, 3 zagueiros é um sistema que eu gosto, mas nós não temos tempo para trabalhar. O Grêmio jogou terça. O Grêmio tinha para trabalhar quarta, quinta e hoje. É isso. São 3 dias. E daí não sei se nesse momento colocar 3 zagueiros, pela falta do Kahneman, sim. É possível, eu acho que dá para cogitar. Mas eu, sinceramente, não fazendo uma análise pela declaração do Felipão, não consigo acreditar assim que seja tão simples você escalar de uma hora para outra 3 zagueiros do Campeonato Brasileiro. E não fica um contrassenso em 3 zagueiros contra o América Mineiro em casa? Não, completamente... Dá pra virar dessa escalação. Eu acho assim que daqui a pouco pode até acontecer, mas não sei se tem necessidade. O América joga só com o Ribamar na frente. Pelo menos é ele que vinha jogando, né, como centroavante. Então não sei se o Grêmio jogaria com 3. O Ribamar, eu suspeito que não precisa de nenhum zagueiro pra marcar ele, mas pode ser 3 também. Tem disso, né? Mas tudo despovoar o meio para colocar mais um zagueiro, a não ser que ele libere completamente o Wanderson e o Bobsin, e ele tem uma ideia bem importante de jogo, de fazer com que Wanderson e o Guedes sejam bem ofensivos. O Cortez está muito cobrado, ele está bastante pressionado, o torcedor pede que o Guilherme Guedes tenha uma chance. O Filipão sabe que ele precisa fazer modificações, o Grêmio não pode fazer um modelo só defensivo, então daqui a pouco ele pode sim adotar um sistema diferente fazendo modificações na equipe. Outro jogador, ele prometeu uma sequência, mas ele não foi bem. Ele não foi bem na terça-feira e ele já não foi bem contra o time do Fluminense, que é o Jean-Pierre. Então, daqui a pouco pode até tirar o Jean-Pierre do meio de campo mais uma vez, o Filipão. Só que o Filipão prometeu uma sequência. Até agora foram 3 partidas. Jogou contra a LDU, os 2 jogos, e atuou contra o Fluminense no fim de semana. Jogo importante. O jogo do Grêmio amanhã, às 5 horas da tarde, 4 horas, abertura dos trabalhos aqui pelo Grupo Independente. E no domingo, às 6h15, o Inter enfrenta a equipe do Atlético do Paraná fora de casa. O Inter não tem um bom retrospecto quando joga contra o Furacão lá. E o Grêmio contra o América em casa, ele tem um retrospecto bem interessante. Então vamos ver o que acontece aí nesse final de semana, se dá para dar um votinho de confiança para a dupla Grenal. Pela história, sim. Pela qualidade do elenco, sim. Pelo momento, não, né? Os dois estão muito mal. Muito mal mesmo.
Bom, 1h54. Queremos lembrar a todos que neste final de semana, né, Moisés, além da ALAF, teremos a primeira partida do Lajadense na era Gelson Conte. Amistoso em Arroio do Meio, um jogo treino, né? Um caráter assim meio amistoso e tal. Exato. Amanhã, Filipinho, coladinho no jogo do Grêmio contra o América, tem jogo da ALAF, transmissão pelo rádio também de imagens, e no domingo transmissão tradicional pelo rádio também com imagens do jogo treino direto lá do 7 de São Caetano, em Arroio do Meio. Partida importante. E depois o Lajadense já vai para 2 jogos mais fortes contra o Veranópolis. Isso. E depois desses jogos aí, começa a divisão de acesso. São 2 finais de semana seguidos, né? O primeiro jogo aqui em Lajeado, o jogo da volta lá no Antônio Davi Farina. 31 e 7. Exatamente. E depois dia 15 já começa. Contra o Bagé na Arena Alve Azul. Começa em casa a estreia contra o Bagé. O Bagé é um time que tem se reforçado, as últimas campanhas são campanhas boas. É um time que fora de casa é forte, em casa nem se fala. Então o Lajadense, só que o Lajadense tem um bom teste, viu? O Veranópolis fez um bom time para a divisão de acesso. É um daqueles times que dá para colocar como favorito para subir a primeira divisão. O Veranópolis foi um dos que... Foi a última equipe que caiu, por exemplo, porque nós não tivemos a divisão de acesso no ano passado. O Veranópolis já tinha feito um investimento forte para tentar retomar o mais rápido possível, porque na época conversávamos com os dirigentes do Veranópolis e todos entendiam de que quanto mais tu demora, pior vai ficando a situação, né? Exatamente. Vale lembrar, né, Moisés, que o Lajadense ele cai em 2016 e em 2017 ele ainda teve força para fazer uma boa equipe e com o Rodrigo Bandeira bateu na trave. Perdeu pro Avenida. 2-1 e 1-1. Isso. E aí depois disso a gente já viu que ficou mais difícil para montar o time, né? Mas ele chegou. 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 E com um time bem mais jovem, com investimento baixo. Chegou em 19 na semi e em 18 ele chegou nas quartas de final. Não, Foi longe, né? Foram resultados até bem expressivos dentro daquilo que o clube tinha a possibilidade de investir. Mas então, fica o convite, né? Pra galera nos acompanhar, então. Tanto amanhã tem Grêmio e depois a LAF, e no domingo tem o Lajadense e depois o confronto da equipe do Internacional, que precisa de recuperação agora no Campeonato Brasileiro. O jogo é contra o Atlético Paranaense. E o Lajadense a gente já vai aproveitar, né? Claro que hoje à tarde nós vamos lá acompanhar mais um trabalho do técnico Gelson Conte, mas já para conhecer um pouquinho também das características, né? É um jogo muito mais, né, Amorim, para soltar um pouquinho a musculatura da turma, né? Até porque a turma vem de terceira semana de treino intenso com o Gelson, né? Então... enfim, é o jogo para soltar. A gente sabe que os jogadores não vão ainda estar na sua plenitude de questão física por conta dos trabalhos que vinham sendo mais físicos. O Gelson agora que começa a colocar mais a parte tática nos treinos dessa última semana. Então o Gelson começa a pensar um pouco mais taticamente o time e aí vai soltando a perna da gurizada. Porque, olha, tem alguns nomes que a gente acompanha nos treinos, né, Filipinho? Não sei, hein? Se confirmar, o Lajadense tem tudo para ter dificuldade em segurar essas peças para o restante da divisão de acesso. São jogadores bem interessantes, muitos a gente já conhece, né, que tiveram passagens pelo clube. Outros a gente está conhecendo agora. Né, é um grupo que está trabalhando muito, né, não é por falta de trabalho, viu, gente, para quem está acompanhando os treinos, e não só a comissão técnica está de parabéns, né, pelo trabalho que vem realizando, mas também os jogadores, a gente vê uma entrega legal da meninada, né? O pessoal tá entregue, realmente tá comprando a ideia dos treinamentos. Os treinos têm sido com uma intensidade muito boa, mas a toda hora o Gelson para corrigir algum movimento que tem que ser melhorado, enfim, para corrigir, porque sabe que na hora do jogo nada pode dar errado, né? A divisão de acesso tem muito disso. É verdade, tem muito treinador que o cara acompanhava o trabalho assim, era meio professor de colégio, assim, de educação física, já tirava a bola, logo já vamos jogar. E aí, tem que trabalhar, né? O Lajadense está trabalhando bastante, tá bem legal aí os trabalhos elaborados pela comissão técnica. 1h59, a gente vai dar uma paradinha, na sequência tem o Independente Notícias, e na volta a gente vai falar um pouco sobre tudo que vai acontecer e vai rolar neste final de semana, e também, né, falar sobre a eliminação do Internacional. Que aninho difícil para a dupla Grenal, né? Internacional eliminado da Libertadores, o Grêmio já tinha sido eliminado na Libertadores bem antes e agora também já não faz mais parte da Copa Sul-Americana. Grêmio e Internacional, se atentem aí, pessoal, são as únicas equipes brasileiras que foram eliminadas das competições desde que iniciou, né? Então tá bem difícil aí essa temporada, mas quem sabe agora nas competições nacionais o pessoal busque forças aonde até agora não encontrou para tentar melhorar o seu desempenho. Paradinha, Independente Notícias,
Nós já voltamos. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Água mata a sede, faz a gente revigorar, limpa, hidrata, nos abraça. Quando for beber esse líquido que você toma e nem percebe, para pra pensar, para pra sentir cada gole, para pra valorizar. Água da Pedra. Sinta a água. Realce a beleza do seu olhar com óculos das Óticas Lauro. Aproveite as super ofertas com até 60% off. Isso mesmo, são peças selecionadas com até 60% de desconto e ainda parcele tudo em até 10 vezes sem entrada e sem nada de juros. Condições de pagamento imperdíveis. Óticas Lauro, a beleza está no olhar. Em Estrela, Teutônia, Venâncio Aires e Caxias do Sul. Acesse óticaslauro.com.br. Goldmeier Imóveis vende terreno medindo 371 metros quadrados, com casa de 2 dormitórios e garagem, medindo 89 metros quadrados, localizado no Moinhos d'Água. Somente R$196 mil. E mais, estuda a permuta. Goldmeier Imóveis, garantia satisfação na hora de comprar seu imóvel. Acesse Goldmeier Imóveis. Liquida HR. Botas Piccadilly com até 80% de desconto. Você compra uma bota maravilhosa por apenas 10 vezes de R$ 9,95. Já pensou em usar um aparelho ortodôntico invisível? Fale agora mesmo com o Dr. TT, referência no Brasil em tratamentos Invisalign, com mais de 300 casos. Marque sua avaliação pelo 3716-1021. Siga @Dr. TT Kerbis no Insta. Na Rádio Independente, Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Patrocínio EMEC Supermercados. Sexta da carne e sábado do ranchão. EMEC Supermercados. A gente sabe do que você gosta. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, pediu hoje que todos os países trabalhem juntos para investigar as origens do coronavírus que causa a Covid-19, um dia depois de a China rejeitar planos para mais checagens a laboratórios e mercados em seu território. Os primeiros casos de Covid-19 em humanos foram registrados na cidade de Wuhan, na região central da China, em dezembro de 2019. O governo chinês várias vezes negou as teorias de que o vírus teria vazado de um de seus laboratórios. O intervalo ideal entre as duas doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer é de 8 semanas, conforme mostra um novo estudo da Universidade de Oxford realizado com 503 profissionais de saúde. No Brasil, o intervalo entre as doses da Pfizer é de 12 semanas, estratégia que vem sendo questionada com o avanço da variante Delta no país. A redução do intervalo de aplicação visa aumentar o número de pessoas totalmente imunizadas mais rapidamente. No entanto, a pesquisa mostra que uma redução para 4 semanas reduz os níveis gerais de anticorpos. As câmaras de observatório Heller-Jung em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre, registraram 2 explosões de meteoros nos céus do Rio Grande do Sul. Os fenômenos foram captados na última quarta-feira e o primeiro foi um fireball, meteoro de alta intensidade. Segundo o proprietário do observatório, Carlos Fernando Jung, o meteoro ingressou na atmosfera a uma altitude de 91,6 quilômetros e explodiu a uma altitude de 69 quilômetros sobre o noroeste do estado. Ele teve a duração de 1,2 segundos. 2 horas e 3 minutos, temperatura 25 graus e 8 décimos. No site do IMEC Supermercados, você compra de onde quiser e retira na loja da Matriz no horário que ficar melhor na sua agenda. Acesse agora superimec.com.br/compra online e experimente. E Teutônia realiza amanhã um drive-thru da vacinação contra a Covid com avanço na faixa etária. A primeira dose será para pessoas com 35 anos ou mais e a aplicação da segunda dose será somente para as pessoas que receberam a primeira entre os dias 13 e 15 de maio, em função da antecipação da dose 2 de 12 para 10 semanas. A ação será no pavilhão multiuso do Centro Administrativo Municipal no turno da manhã das 8 horas às 11 horas. A fila dos carros será organizada na Avenida 1 Oeste. Para receber a vacina é necessário apresentar comprovante de residência e, obrigatoriamente, documento com foto, cartão SUS e carteira de vacinação. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição às 3 horas.
Um recado importante do IMEX Supermercado para quem gosta de comodidade e praticidade. Experimente fazer suas compras de supermercado online. Isso mesmo. No Compre Online IMEX Supermercados você compra de onde quiser e recebe com toda a segurança na sua casa ou retira na loja no horário que ficar melhor na sua agenda. Os produtos são cuidadosamente separados e embalados. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. Quiropraxista Eduardo Barzotto. Recupera a mobilidade articular, diminui tensão muscular, equilibra a carga sobre os discos, diminui a pressão sobre os nervos, trata problemas como hérnia de disco, dor ciática, tendinites, dores de cabeça e também atua na prevenção desses problemas. Quiropraxista Eduardo Barzotto. Atende na Plena Espaço de Saúde. Em Lajeado, em frente ao Tabelionato Klein. Agende já sua consulta. 99994-4057. Não é sorteio, é presente do Cartão de Todos Lajeado. Envie seu nome completo e cidade para o WhatsApp do Cartão de Todos, 99786-1443, e ganhe na hora um copo mais um presente especial. WhatsApp 99786-1443. É presente do Cartão de Todos Lajeado. Precisando de velas? Velas Imigrante. A luz na sua fé. Velas tradicionais, 7 dias, brancas, coloridas, velas com repelente. Venda direto de fábrica. Na Rua Emancipação 151, Centro de Imigrante. Saiba mais, acesse velasimigrante.com.br. Rambo Materiais de Construção. Qualidade que você exige para a sua obra, desde o alicerce ao telhado. Rambo Materiais de Construção. Com 2 endereços. Olarias, onde abrimos todos os sábados à tarde. E em Moinhos d'Água. Fone 3748-9343. A Eletrosul Ferramentas de Lajeado é Bosch Service, sendo loja autorizada a realizar serviços de garantia do Grupo Bosch, com a manutenção e venda de ferramentas manuais e elétricas em geral. A Eletrosul conta com uma ampla linha em EPIs, levando qualidade e proteção ao seu dia a dia de trabalho. Ligue 3714-3576, na Rua Dom Pedro II, número 117, bairro Americano, em Lajeado. Eletrosul, há 38 anos, especialista em ferramentas. Futsal é no Grupo Independente. Neste sábado, 8 da noite, tem gauchão de futsal em Rodeio Bonito, Cometa e Alaf. Gol da experiência, um golaço por cobertura, Alaf estava precisando. Dionísio. Transmissão completa a partir das 8 da noite pela Rádio Independente AM/FM. Imagens pelo Esporte Grupo Independente no YouTube e RD Independente no Facebook. Oferecimento: Charrua Gás, Bebidas que Amolera, Vincere Engenharia, Sertel 65 anos, Sicredi, Brasrede Internet Fibra Ótica, Vilmar Vidros, Ômega Construtora, Restaurante Hits, FK Perfurações e Detonações, Sina Rio, Sinalização de Trânsito, Oficina do Miguel e Eletrosul Ferramentas. Acompanhe todas as terças-feiras, às 19 horas, o No Mundo da Saúde, que aborda temas relacionados à saúde física e emocional. No Mundo da Saúde. Produção e apresentação, Joel Alves. Patrocínio: Conventos Materiais de Construção, Mercadão das Frutas, Posto Cruzeiro, Univates e Casa Bertossi. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Produtor rural, conte com o Sicredi. Aqui, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções ideais em conta corrente, crédito rural, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Abra sua conta. Tá vendo aquela casa, moço? Tá vendo aquele edifício? Esse é o nosso ofício, ajudar a construir. Tá vendo aquela estrada? Juntos nessa caminhada. Nossa história é verdadeira. Britagem Cascalheira.
Ofertas Atacadão, válidas até 26 de julho ou enquanto durarem os estoques. Macarrão instantâneo Lamen Maratá, 85 gramas, 74 centavos. Extrato de tomate Cajamar, lata, 350 gramas, 2,35. Lentilha Tordilho, 500 gramas, 4,79. Farinha de trigo rosa branca, 5 quilos, 12,45. Atacadão, o lugar de comprar barato, na BR-386, número 945, próximo ao Trevo de Estrela. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Da tarde, 10 minutos, nós estamos de volta com o Independente Esportes nesta sexta-feira, dia importante para repercutir aí tudo que rolou ontem e é claro, né, a gente vai projetar o final de semana porque agora, para a dupla Grenal, são os campeonatos nacionais e nada mais do que isso. Vamos com os parceiros, hein? Para a Eletrosul, garantia autorizada Bosch e conserto de ferramentas manuais e elétricas em geral, ligue 3714-3576. No bairro Americano em Lajeado, Eletrosul há 38 anos, especialista em ferramentas. Lagevale Materiais de Construção, torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Lagevale nos fundos da Valecross, bairro Americano em Lajeado. Telefone é o 3710-2007. É Tá. que eu tô... tô no cafezinho. Tá no cafezinho. Não, mas tá bonito esse adereço aí. Ficou bom. Parece. É que aí facilita depois. Aham, isso. Sim, bem legal. Eu, na realidade, tô louco pra que a gente não precise mais usar Não, tá todo mundo louco, não é só tu. Acho que é só tu que tá nessa. Tá todo aí. mundo louco. Pelo amor de Deus, né? É. Mas vamos lá, enquanto tiver que usar, vamos usar, né? Não, óbvio, que eu tava tomando café, né? Não inventaram uma máscara. Até porque a Delta não é só asa, tá? É vírus também. Tu não A tem Delta, aquela de Delta fechinho não é aqui, só né? asa, Ah, é vírus canudinho? também. A máscara de fechinho com lugar pra botar canudinho ainda Café com canudinho, mas não? isso é barbado. Mercado Dois Guris, um mercado completo e sob nova direção. Entregamos no seu rancho, Mercado Dois Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos, em Lajeado. Centro Odontológico Andréia Noneimacher. Conta com tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal que você procura. Centro Odontológico Andréia Noneimacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. E time sem camisa já era. Na Calber Apartamentos Esportivos você tem ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-1650. Como é que tá, Dio César? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Felipe, ouvintes do Independente Esportes. Não posso dizer que eu já sabia, né? Não acreditava que o Internacional pudesse ser eliminado pelo Olímpia como foi. Então, por isso, eu não vou aqui dizer eu já sabia isso ia acontecer, não. Eu realmente não projetava isso. Eu imaginava que o Internacional pudesse ter dificuldade, mas que ele superaria o Olímpia. O jogo, Felipinho, foi um descalabro em favor do Internacional. O Internacional, ele amassa o Olímpia grande parte do jogo. Primeiro tempo, se tivesse terminado 3-4-0 para o Internacional, seria normal. Ninguém teria uma vírgula para acrescentar na descrição. Mas não foi isso. O Inter simplesmente ele seguiu aquela trajetória de criar muito e perder mais do que cria. É impressionante o Internacional. Os jogadores não conseguem fazer gols. E eu insisto que o Miguel Ramírez caiu por isso. Não foi por esquema tático, foi pela incapacidade do grupo de fazer os gols, de responder ao treinamento, responder ao plano de futebol. Com o Aguirre, especialmente ontem, não foi diferente. O Internacional não faz gols. E tem outras partidas que até o Inter com o Aguirre não criou tanto, mas deixou de ganhar porque os jogadores não conseguem converter as oportunidades. Então, para mim, a desclassificação, a eliminação do Internacional, ela tem que ser atribuída exclusivamente aos jogadores. Não me atrevo a mencionar o Aguirre como culpado ou dentro desse pacote. O esquema do Inter, o plano de futebol foi perfeito.
O Inter criou muitas oportunidades. O Aguirre, ele montou o time que o Inter precisava para vencer. A incompetência foi de quem estava em campo e deveria ter feito mais do que fez. Então, não adianta trazer outro técnico, não adianta mudar técnico, está muito evidente. O problema do Internacional não é técnico. E já vem desde o ano passado, quando o Eduardo Cudê, ele foge do Internacional, paga uma multa. Como foge, Adil? Não, ele fugiu do Inter. Tanto que ele arrumou um jeito de pagar a multa pro Inter para não ter que ficar no Internacional. Há muito tempo eu não vi um técnico sair de um clube e arrumar o dinheiro para pagar a multa. Para sair imediatamente. Ele foge do Internacional. Ele diz que está fora num dia, no outro ele vai embora. Né? Porque ele tinha um diagnóstico, ele tinha uma avaliação desse grupo de jogadores do Internacional. Que ele não daria muito mais que está dando. Com o Abel Braga, esse grupo não dá mais do que deu. Ele não consegue entregar muito mais. Ele entrega o Campeonato Brasileiro na reta final quando era praticamente campeão. Quando o Flamengo estava cambaleante, o Inter não conseguiu confirmar. Grupo de jogadores. O Inter perder para o Sport no Beira-Rio era o jogo do título praticamente. Você não tira forças para ganhar do Sport no estádio Beira-Rio. É grupo, é fracasso de grupo. Não é plano de futebol, não é questão tática, não é questão física. Então o Inter precisa começar uma reformulação. E não vamos pender para o lado de que esses caras são perdedores, não. Não é questão de ser perdedores. O grupo não consegue articular. Muitos jogadores não têm um emocional. E não é questão apenas individual, é coletiva. Você vai dizer que o Edenilson é um perdedor? O Edenilson é campeão da Libertadores, campeão mundial. O Edenilson é o cara da maior frieza do mundo, mas ontem ele mesmo sentiu. Por quê? Se o Edenilson, que é uma rocha, erra o pênalti, os jogadores na volta desabaram, eles entraram num buraco na reta final do jogo, porque a sua referência de estabilidade emocional, ele erra o pênalti. Ele falha no momento que ele não deveria falhar. É impressionante o Inter depois do pênalti, né? Não tem mais nenhuma finalização. Não, ele é o Felipinho. O Olímpia cresce. O Olímpia começa a finalizar mais. Exatamente, porque o grupo do Inter, ele tem o Edenilson como uma rocha emocional. O Edenilson, o jogo tá encrespado, ele olha pro Palácio, tá no chão e dá uma risada. Numa cobrança de falta perigosa. Então, esse é o Edenilson que nós conhecemos. É um cara que ele é tranquilo em campo, mesmo nos momentos ruins, porque ele tem estabilidade emocional. Só que ontem, nem ele suportou a pressão. Ele erra o pênalti, afunda, e o time que tem ele como referência emocional vai junto. E o adversário cresce e deixa até de definir o placar ainda no tempo regulamentar. E o Edenilson só se recupera na cobrança de penalidade do final do jogo, que decide o confronto. E ele comemora como se fosse um título. Quando ele faz, ele chega a se emocionar. Enfim, é uma certa redenção para ele, né? Porque ele sabe que ele vai ser muito cobrado. Porque ele é a referência emocional do Inter. Que os demais jogadores têm uma dependência do Edenilson, a liderança do Edenilson. Né? O Tyson está com a braçadeira de capitão, mas quem é o capitão emocional, quem é o capitão do Inter, na verdade, é o Edenilson. Ele é a liderança do Inter em campo. Né? Ele é o termômetro. E ontem aconteceu isso. Né? O Edenilson... tanto que é que cobra... Por que o Edenilson foi cobrar os pênaltis do Inter? Todos os últimos. Com o Inter tendo atacante, tendo meias. Por quê? Porque a questão emocional. O cara é o cara que bate pênalti num Grenal extremamente difícil. Na reta final do Grenal. É ele que vai bater pênalti em outros momentos decisivos do Internacional, porque emocionalmente é o cara que mais tem estabilidade. Só que ontem até o Edenilson afundou. Mas eu acredito que tem erro do Diego Aguirre, aliás, nessa questão das cobranças, porque se tivesse Tyson ou Yuri Alberto em campo, não sei se o Galhardo teria batido, né, Edil? Mas se o Galhardo não tivesse, se tivesse batido o Tyson outro... tava bem no jogo, né? Eu te entendo, mas o ele é complicado, né? Complicado. Eu não teria botado o Galhardo a bater, porque se eu pegar o retrospecto recente dele, é péssimo. Eu, na verdade, não teria tirado o Tyson do jogo. Né? Nem o Yuri Alberto, eu não teria tirado. Eu falei na hora, não teria tirado eles. Eu tô nessa tua ideia, de que o Inter tinha que ter resolvido tudo no primeiro tempo já o jogo, e jogou para resolver o jogo, né? Só que não finalizou para resolver, esse foi o problema. No segundo tempo eu achei, aí dá para botar, não na conta da eliminação, mas assim, de algumas dificuldades que ele mesmo criou quando ele tira o Tyson. Eu acho que o Tyson estava bem no jogo. Mas aí, claro,
a gente tem que ter sempre muito cuidado. Só que depois da entrevista do Tyson, perguntado se ele estava bem, ele tô com um probleminha no tornozelo, mas foi opção do técnico. Ele deixou bem claro que ele ficaria no jogo, né? Ele não quis fritar o não, técnico. Tá certo, ele não quis, eu queria jogar e o cara me tirou. Ele não ia dizer isso. Mas eu acho que eu não entendi a saída do Tyson. Nem do Yuri Alberto. Tira o Galhardo, centraliza o Yuri Alberto, que é onde ele funciona mais. Isso. Né? E bota o jogador de lado. E tinha o Caio Vidal pra botar no jogo. E aí ele coloca... Eu não tô dizendo que não poderiam fazer alguma coisa, mas ele coloca 2 jogadores que não resolveram até hoje os problemas do Inter. Um é o Palácio, que ainda não marcou nenhum gol. Ele é atacante, ele não marcou gol ainda com a camisa do Inter. Não, Felipe, tudo perfeito. Só que naquele momento você faz o quê? Com todos os jogadores perdendo o jogo. Ou seja, empatando e entregando o jogo para os pênaltis. Você vai tentar uma cartada de algum jeito, né? Eu faria aquilo, acho que não. O interessante é que ele tinha o Caio Vidal no banco, só que o Caio Vidal justamente saiu do time porque ele não faz gols. Não faz gols. É por isso que ele saiu. Aí tu vai botar o Caio Vidal, eu vi muita gente falando, mas o Caio Vidal, mas ele tirou o Caio Vidal porque o Caio Vidal, ele tem as possibilidades e não conclui, não faz poucos gols. Aí tu vai botar alguém que justamente não consegue fazer. Né? Então, o que ele pensou? Vinícius Melo, né? Isso. É o garoto que o Inter estava apostando muito para ser centroavante, o cara cabeceador, de porte forte, que divide com o zagueiro. Vou botar o garoto, depois uma bola aérea resolve, já que os caras não estão resolvendo pelo chão, né? Articulando, batendo, tendo vários lances pifados só com o goleiro. Vou botar o cara ali, de repente a gente vai entrar num cabeceio, numa jogada de força, vai resolver o jogo. Né, porque 1-0 bastava para o Internacional. E o Palácio para daqui a pouco tentar uma jogada, pifar um companheiro, fazer uma jogada pelo flanco, né? Até tentou fazer algumas jogadas assim, né? Mas o meu diagnóstico, a minha impressão é de que não é técnico, não é direção. Eu sei que tem muito... A direção do Internacional, não, a direção do Inter está fazendo, acho tudo que está ao seu alcance. Ela falhou em trazer o Miguel Ramírez. Como falhou? Está provado que o grupo de jogadores não consegue responder. Aí a culpa é do técnico. Eu repito, o único erro do Miguel Ramírez foi o jogo contra o Fortaleza. O resto, o time jogou, o time criou, os jogadores não fazem gol. E o diagnóstico ontem, a mesma coisa. Ontem foi técnico? Ontem não foi. Embora nós vamos discutir quem é que entrou, quem é que saiu, mas isso é irrisório diante do que o Inter fez em campo. Aliás, que o Inter não fez. Por tudo que o Inter criou e seus jogadores não finalizaram. É urgente reformular. O Inter precisa de jogadores e não é dispensar. O Yuri Alberto é um grande jogador, mas ele precisa maturar melhor. Não dá para maturar o cara a ferro e fogo. Vão perder um grande atacante. Tem que ter paciência. Tem que trazer 2 jogadores que possam fazer gols. Os jogadores do Inter não fazem os gols. Não adianta. Interessante que o principal fazedor de gols nunca está à disposição, né? Esse é o grande problema, né? Que é o Guerreiro. Mas, gente, está bem claro uma coisa. Não chega a ser um Corinthians da década de 70, não chega a ser um Grêmio da década de 70, o Grêmio recente agora. O problema do Inter é totalmente psicológico. O Inter se sabota, o Inter não consegue ser feliz. Está bem claro isso. É só a gente pegar o retrato das partidas. Se a gente pegar o Inter na final da Copa do Brasil em 2019, o grupo era esse. A base do grupo era esse, era Cuesta, era Edenilson, era Marcelo Lomba. Patrick, esses jogadores, Dourado, essa turma aí, a turma que está agora, claro. Tinha o D'Alessandro ainda, tinha o Guerreiro titular, mas a base do time era essa. Mudou, daqui a pouco 2, 3 jogadores. O Inter no jogo da volta tem um determinado momento que ele vai suplantando o Atlético do Paraná, a bola não entra, porque é muita vontade. Às vezes é muita vontade, falta frieza. Tem um momento ontem no primeiro tempo que parecia ser tirar o alvo. Os caras chutavam onde é que estava o goleiro. Não, bate um pouquinho para o lado. O que é? É frieza, aquela coisa assim, vamos respirar um pouquinho. Alguém vai dar uma respirada agora, vamos baixar um pouquinho. E o que nós precisamos fazer? O time martela e jogadores diferentes. A bola no pé de vários jogadores, toca na trave. Daí tem pênalti. Quando chega o pênalti, opa! O cara bateu 13, fez os 13. É agora. E daí o cara bate, claro, o goleiro tem um mérito também, e perdeu. É muito psicológico. O Internacional tá meio que se sabotando, assim, na hora de ser feliz. E não é só nesse jogo. São várias partidas. Vamos pegar Grenais aqui, Grenais recentes. O Grenal que o Inter perdeu agora no Beira-Rio, o primeiro tempo era pro Inter ter matado o jogo.
Já era pra ter decidido. Era pro no Inter ter primeiro feito tempo. uns 2-0 no mínimo. Pelo menos. E daí tu vai pro segundo tempo com 2-0, nossa. Mas o que acontece? Parece que o cara chega na frente do goleiro, o goleiro quadruplica de tamanho. Mas a bola não entra. Mas é uma rotina. Se a gente pegar o resultado do Juventude, foi injusto. 1-0 foi pouco. Era pra ter sido mais. Mas por quê? É muito intranquilo. Eu acho que é muito emocional o problema. O Aguirre agora vai ter que tentar trabalhar o emocional, conversar com a turma, juntar os pedaços. Essa eliminação, para mim, é a mais traumática de todas. Porque contra o Vitória, o Internacional não fez um bom jogo. Nem no primeiro e nem no segundo. E aí tem a circunstância da expulsão do jogador cedo, daí tu joga com a menos. É ruim. Então não teve assim. Mas ontem Moisés... Ontem, assim, gente, se tu perde por 2-0 o jogo e não joga nada, é menos traumático. O Inter, o primeiro tempo foi um atropelamento. O primeiro tempo foi uma coisa assim, ó. Eu chutei na transmissão por baixo. O primeiro tempo era para ter sido 3-0. Por baixo. Mas poderia ter sido mais. O Inter tá na frente do goleiro. Era pra ter goleado de novo, feito 6-1 de novo. Tem um lance do Yuri Alberto, ele recebe a bola. Ele recebe da entrada da área mais pra direita. A bola passa, até que ele perde o ângulo e bate a bola em cima do goleiro. Aquela bola tu tem que dominar, tem que entrar com bola e tudo. Um cara novo, com muita potência física. Então parece que os caras, na hora da decisão ali, o time dá uma afrouxada. Tem que ficar mais sisudo, tem que ter mais vontade. Eu acho que é muito psicológico. Eu vi muitos torcedores se manifestando no sentido, e na nossa transmissão ontem também, e pelas redes sociais a gente acompanhou, muita gente, é melhor cair fora agora porque depois ia ser atropelado pelo Flamengo. Se passa, gente, é outro jogo. A tua obrigação ela não é tão grande, porque aí pode passar qualquer um. Se passar o Flamengo é gigante, se passar o Inter é gigante. Pode acontecer qualquer coisa. O grande problema do Inter, na maioria das vezes, tá sendo quando joga, a obrigação é tua, toma. E aí o bicho pega. Podem olhar, gente. O Inter é eliminado pelo América no ano passado. Ele é eliminado pelo esse Olímpia. Desculpa, mas esse Olímpia é ruim de olhar o Olímpia jogar. E o melhor jogo que o Internacional faz é contra o Boca no ano passado, porque ele perde aqui no Beira-Rio. Ele perde no Beira-Rio e aí o seguinte, bom, agora a obrigação não é mais nossa, porque o Boca nos ganhou lá, então a tendência é... E aí o Inter vai lá e faz uma baita partida e merecia ter ganhado ainda nos 90 minutos. Então, e aí quando vai para os pênaltis, de novo, bom, agora o negócio ficou igual de novo. E aí se atrapalha. Então o grande problema do Inter é quando eles atiram para ele assim, agora é contigo, tu não pode falhar. E aí a falha vem. Mas é o perfil dos jogadores. É emocional. É o conjunto dos jogadores. É importante deixar claro isso. Né? A direção, pessoal, eu não estou aqui, eu não tenho procuração para defender, mas a direção do Inter ela não tem o que fazer em termos de investimento. Até está fazendo milagre, o Inter está muito comprometido financeiramente. Esse grupo do Inter tem que render mais que foi composto, que foi montado. Né? A comissão técnica não passa pelo técnico, isso vai ficar cada vez mais. Quanto mais trocar de técnico, pior vai ficar. O Inter está tendo em 2021 o terceiro técnico. Lembra-se, o Abel foi esse ano. Depois o Miguel Ramírez, agora o Diego Aguirre. 3 técnicos. Em quanto tempo isso? Fevereiro era o Abel. Depois assume o Miguel Ramírez. Agora em julho já estamos com o Diego Aguirre. Olha. Se tu botar o Cudê junto aí, né? O Cudê foi ano passado, né? Esse períodozinho rápido. Mas esse ano já é o terceiro técnico. É o terceiro. E aí aquilo que tu citou também, né? Eu tava falando das competições de mata-mata, mas aí o Inter vai para um campeonato brasileiro, onde ele ganha 9 partidas seguidas, e aí quando chega... Se nós ganhar hoje, nós vamos ser campeão. Ser campeão, é isso aí. E aí o troço contra desandou. O Sport, Felipe, não era onde... Contra o Sport. O Inter entrou em... O jogador se olhar... tu sabia que se nós ganhar hoje, nós ninguém tira mais o título? E aí o negócio desandou de uma maneira impressionante, né? É uma coisa muito louca. E lá o Inter sai ganhando de 1-0 do Flamengo. E não consegue suportar uma pressão. Né? E tava, por grande parte, poderia ter feito até 2-0. Não, tomou 2 gols, tomou o gol da virada. Né? Então é impressionante. Realmente o Inter... e o Moisés falou, talvez essa linha. Os jogadores se sabotam. Quando estão para ser felizes, eles não conseguem, eles não têm emocional para suportar. Estão desabando emocionalmente. E aí os caras não conseguem. A de ontem não é chance de gol, é chance clara. Não. Tem bola que é chance de gol. É só o atacante com o goleiro. É chance clara. Tem uma bola, para mim, sintetizou bem o que foi o segundo tempo. Porque o segundo tempo, até o pênalti é um segundo tempo, e depois o pênalti é outro. Peguem o lance de cabeça do Galhardo, cara, na pequena área.
Vocês estão recordando desse lance, que a bola vem? Como é que tu perde um gol desses, cara? Ele cabeceia em cima do goleiro e no rebote o Dourado ainda chuta pra fora. Se tu for explicar que tu perdeu esse gol, tu não consegue. Não tem como explicar tu perder aquele gol. Mas eu não sei, tu tá falando do lance de cabeça? Claro, de cabeça. Porque o Felipe, ele tá sozinho, o goleiro tá aqui, é só ele bater ali de cabeça, no outro escolhe o que ele quer fazer. Porque teve um outro lance, que daí foi com o pé, amor de Deus. que ele tenta fazer a finalização, a bola volta pra ele, e aí ele bate de perna direita, erra também, numa condição que tava boa, né? Então... mas aquele é um lance mais aceitável. É mais aceitável esse lance. O lance de cabeça não é aceitável. Não dá pra aceitar. E o Galhardo perdeu um gol assim esses dias já. Eu não me lembro contra quem foi. Se foi contra o Always Ready. Não pode. Não dá. E ele é um cara que estava quente. Às vezes tu entra, tu perde um gol desse é mais aceitável. O Galhardo tem agora eu não me lembro mais uma bola que ele pega na intermediária. Alguém dá contra o Atlético Mineiro, né? Tá 1-0, ele perde um gol incrível. O Hever dá o passe pra ele. Faltou velocidade. Ali faltou velocidade. Mas ele chegou inteiro no lance. Mas falta velocidade. Não, tudo mas bem, o lance de cabeça não falta nada. Não. Ele tá livre, é só fazer. Não pode perder esse gol. O Galhardo perdeu ontem, perdeu esse gol, aí ele perde um outro, depois ele perdeu um que ele disse que foi puxado, mas não foi puxado, foi o Fantasminha que puxou ele. Então o Galhardo, a entrada do Galhardo ontem, aí sim é coisa bem do Aguirre. Apostar no impossível. É que eu acho o Galhardo não vinha sendo titular. Eu acho que a partida, de repente, contra o Juventude, credenciou ele para começar o jogo, né? Foi aquela coisa assim, ninguém tá fazendo gol, vamos colocar o Galhardo que fez um gol. Que fez o gol da vitória, tá de onde menos se espera, daí que menos vem. Daí que não vem nada. Essa lógica aí, os caras contrariam essa lógica. É que assim, ó, gente... Vamos botar esse cara não... Não, mas a Jaguar... Nesse jogo ele vai fazer, vai arrebentar. Não tá jogando nada, mas nesse jogo ele vai jogar. É que no Campeonato Brasileiro da temporada passada, eu falo temporada passada porque terminou esse ano, né? O que aconteceu com o Galhardo, ele tava também com... um momento iluminado, porque aquilo ali que aconteceu na carreira dele nunca tinha acontecido. Não, mas, Felipe, tinha uma vantagem, os caras não marcavam ele. Ele tem um posicionamento de meia, ele sabe cercar o lance, ele vinha... Aí ele pegava o lance meio que morto, o cara não sabia nem como chegar nele. Ele fez muito gol, às vezes de cabeça, quase saindo da área. Então ele surpreendeu muito, porque aí quando ele começou a ser atacante de verdade, lá de referência... Já não teve mais o cacuete para fazer o gol. Né? Então, quer dizer, ele conseguiu manter um pouquinho da sua característica de meia e sabendo fazer o gol. Depois, aí, afundou dentro do esquema de atacante. Aí, quando ele quis ser atacante de verdade, aí acabou o momento dele. Eu não lembro qual é a expressão que o Lulu usou ontem, que o ouvinte usou. O ouvinte que tá com pouca fé, né? Mas o Lulu é mais rebuscado. Mas é isso pro fim de semana, gente. Grêmio amanhã em campo, a instabilidade é gigante. O Inter domingo em campo, instabilidade gigante. É que o Grêmio tem algo que ainda é pior. Eu sei que ainda teve vitória aí, 2, né, que aconteceram. Uma foi achada, né? Aquela no Rio de Janeiro foi uma vitória que caiu do céu, né? Porque o jogador do Fluminense faz um pênalti, tá de costas pro gol. O Grêmio não tá jogando nada, esse é o detalhe. O Inter ainda a gente consegue ver assim lampejos, né? Mas o Grêmio não joga nada. O Grêmio não tá jogando nada, o Grêmio não encaixa nada, não cria chance. É uma loucura. O último gol, o Diego Souza meio que deu de revesguei lá de cabeça, o goleiro aceitou, senão não tinha feito também. Então, essa é a preocupação. Tu não consegue ver nada no Grêmio. O Inter, assim, o Felipinho, a eliminação ontem deixou uma baita esperança para os torcedores no Brasileiro. Porque se o Inter manter a produção, o Inter vai, é impossível que vai fazer jogos daquele jeito toda vez. O Inter teve muita produção. O Grêmio, ele deixa um vazio no coração do torcedor gremista, que é uma loucura. Porque o Grêmio não tem produção, pessoal. Porque é feito olhar o Grêmio jogar. O Grêmio não sai do chão, as coisas não fluem, é uma dificuldade, faz força para jogar. É uma coisa assim, meio vai assustadora. Ter que sair, né? O Grêmio tem um serviço muito maior que o Inter. Vai ter que vencer e melhorar o desempenho. O Inter, se conseguir fazer isso, o Inter só precisa vencer. O desempenho está tendo. O grande problema é que atrasou a passada, né? Porque para buscar título, mesmo que faça... agora vai ter que ter um desempenho... Acabou a temporada, Felipe. Porque o que acontece, né, Joe? Em anos anteriores, nós não tínhamos, assim, as equipes favoritas começando tão bem a competição. Elas oscilavam ali na metade do campeonato, a gente via elas se encaixando. O Flamengo e o Flamengo não, mas o Palmeiras e o Atlético já dispararam.
Mas é que a dupla tá muito mal, né, Felipe? Faz muitos anos que a gente não vê a dupla tão mal. Tão atrasada na classificação, né? É lamentável. É lamentável. Eu vou... Enguiçou a gangorra. Agora travou. Gente, Tá os dois do mesmo lado, Edil. Gente, ofensivamente, eu não vou nem entrar na questão organizacional, mas eu tô falando ofensivamente. O Inter tá pior do que em 2016, quando caiu, e o Grêmio tá pior que em 2004, quando caiu. Ofensivamente. 2004 o Grêmio fazia gol. 2016, de vez em quando o Inter fazia um gol também. Agora não faz. E o Grêmio não faz. O Inter jogou as últimas 3 com Always Ready e jogou 2 contra o Olímpia. Isso são quase 300 minutos. Não fez nem um mísero gol. O Grêmio não faz gol, cara. E teve o quê? 40 e... Se brincar, teve quase 50 oportunidades nesses jogos que você tá falando. Ontem, aí. 17. Não faz um gol, cara. 17 contra o Always Red, foram 25 oportunidades de gol. O time não faz gol, cara. Pelo amor de Deus. Não existe. Vamos saber o que vai rolar no Redação. Sonhou essa noite também, Gabi? Porque eu me lembro que na terça tu tinha sonhado, não sei como é que... Não sonhei. Não. Não. Teve pesadelo só, Gabi. Nem no sonho o Inter ganhou. Mas tu dormiu? Dormi. Dormiu. Eu dormi, pô. É que assim, passando ontem não ia cair depois logo ali, então... Passado o Flamengo Tu tinha fé, mas não tinha esperança. Nós é daquela assim, o futebol pode acontecer, mas talvez fomos poupados de um escândalo ainda maior, né? Uma goleada, alguma coisa, então... O copo meio cheio, meio vazio. A Gabi é o reflexo da dupla Grenal, né? Vamos pensar o lado positivo, né? Poderia ter sido pior. Imagina cair pro Renato ainda, tomar corneta. Cair pro Renato e ainda tomar uma goleada do Flamengo, né? Acho que... É que a alegria do Colorado foi na terça, quando o Grêmio foi eliminado, e do gremista foi hoje, né? Isso, temos que se contentar com isso. É a alegria de cada um, né? Em tempo de Olimpíadas. Não podia faltar, né? Não, depois dessa eu vou falar aqui. Vamos pros destaques. Eu vou falar do Redação no Ar, que é mais interessante. Na nossa entrevista de hoje, a gente vai falar dos impactos do incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, porque o Detran tinha sua sede nesse prédio, teve alguns materiais queimados, e a gente vai conversar com o Enio Bassi, que é o diretor-geral do Detran, e vai falar de que forma isso impactou no serviço do Detran aqui no Rio Grande do Sul. Também teremos reportagens com a Caroline Silva, o quadro Celebridades, Giro pelo Mundo com o Rodrigo Galas, notícia destaque, Celebridades com a Rita e também informações da polícia, hoje com o Vinícius Malman. Muito bem, são os destaques do Redação desta sexta-feira. Vamos fechar, Felipe. Uma informação importante aqui. A Prefeitura de Porto Alegre já liberou a presença de público 100% do estádio, tanto do Beira-Rio como da Arena, na Libertadores e na Sul-Americana. Notícia importante. Notícia importante. Vamos rir, né, gente? Vamos rir. Sul-Americana e Libertadores. Então, se o Flamengo quiser jogar em Porto Alegre, tá liberado. Pode jogar. Torcida. É uma vergonha. Receber essa porcaria agora aqui. Mas é isso aí, fora né? de tudo, né? A dupla se abraçando aí na desgraça. Pelo amor de Deus. Tu entendeu? Tu escutou, Diogo? É que como os dois estão fora, o público tá liberado agora, né? É inacreditável. Terminou. Até amanhã com futebol, futsal. Domingo tem Lajadense também, tem o Internacional. Muita coisa para acontecer, quem sabe no Campeonato Brasileiro, né? As coisas funcionam. Valeu, gente. Um abraço e um ótimo final de semana. Na Rádio Independente, Independente Esportes. O Centro Odontológico Andréa Nonemacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal para o seu sorriso. Com lâminas e lentes de porcelana, você terá uma mastigação mais segura e um sorriso mais harmônico. Com a doutora Andréa Nonemacher, tenha isto com um atendimento que cuida de você. Ligue 3729-5810. Centro Odontológico Andréa Nonemacher, no centro de Lajeado. Alô, mãe? Em 2022. Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe.